noite, queridos irmãos. Boa noite. Bem-vindos. Vamos pedir para o mundo espiritual, para cada um dos nossos mentores, nossos guias, que faça um bom trabalho, que a gente possa aproveitar a explanação do nosso irmão Rodolfo, do Allan Kardec de Capão da Canoa. Vamos pedir também para que o pastor faça a limpeza, a purificação da água, que é o remédio que levamos para nossas casas, e que assim, em nome de Deus, do Cristo da Caridade, vamos para a explanação desse sábado com o nosso irmão Rodolfo. Sim seja. Vamos fazer a leitura aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Caiu no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará sobre o trono de sua glória, e estando todas as nações reunidas diante dele, irá separar os homens uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde vós, que fostes abençoados por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois eu tive fome, e me deste de comer. Tive sede, e me deste de beber. Precisei de abrigo, e me abrigaste. Estive nu, e me vestiste. Estive doente, e me visitastes. Preso, e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que tivemos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando tivemos sem abrigo, te abrigamos, ou sem vestes, te vestimos? E quando te vimos doente ou na prisão, e viemos visitar-te? E o rei responderá: Em verdade vos digo que quantas vezes o fizeste a um destes meus irmãos pequeninos, foi a mim que fizeste. Em seguida dirá àqueles que estarão à sua esquerda: Apartai-vos de mim, ide ao fogo eterno, que foi preparado e para os seus anjos. Porque eu tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber, precisei de abrigo, e não me abrigastes, estive nu, e não me vestistes, doente e preso, e não viestes visitar-me. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando nós te vimos ter fome, sede, sem abrigo, sem veste, doente ou na prisão, e deixamos de te assistir? E ele lhes responderá: Em verdade vos digo que quantas vezes vós deixastes de dar essas assistências a um desses pequeninos, foi a mim que deixastes de dá-las. E estes irão ao suplício eterno, e os justos à vida eterna. Mateus, capítulo 15, versículo 31 a 46. Então isso aí, o capítulo 15, item 1. Fora da caridade não há salvação. Muito bem, podemos começar então a reflexão. Já começamos, né? Esse item tem tudo a ver com o que a gente já estava conversando, porque a doutrina espírita tem essa grande bandeira. Não é fora do espiritismo não há salvação, não é fora de Kardec não há salvação. É justamente porque o espiritismo, Kardec e Jesus nos propõem a caridade como filosofia de vida. Não como um ato que a gente faz uma vez, não faz outra, mas como realmente uma proposta de bem viver todos os dias, né? Não só naquele trabalho de assistência social, não só num trabalho voluntário, que é muito importante, né? Não só dentro do nosso círculo religioso, que também é muito importante, mas em todos os momentos, onde, quando e com quem nós estivermos, nós estaremos sempre sendo chamados à caridade. E uma vez que nós nos omitirmos, né, dessa caridade, desse ato, que nós temos oportunidades múltiplas. Eu estava lendo hoje no Evangelho no Lar, a gente faz o Evangelho no Lar aos sábados de manhã, com a minha filha de quase 4 anos e com o meu filho de 1 ano e poucos meses. Então é um Evangelho no Lar, é uma evangelização, a gente precisa ter todo o jogo de cintura com eles, mas sempre a gente consegue fazer boas reflexões, né? E eles já estão se acostumando. Já aconteceu do bebezinho dormir durante o Evangelho, já aconteceu da mais velha precisar ir no banheiro, dela ficar um pouco impaciente,
mas nós precisamos sempre, né, ter esse compromisso do Evangelho, ter esse compromisso que é não só da nossa proposta religiosa, espírita, né, de vida, mas que também é aquele momento que nós estaremos fortalecendo o nosso lar, a nossa base fundamental da família, com aqueles ensinamentos. E hoje, uma das mensagens dizia o seguinte, que está no Evangelho segundo o Espiritismo: aqueles que realmente querem fazer o bem, querem fazer a caridade, encontrarão 1000 oportunidades de fazer, todos os dias, né? Então nós sempre estamos, né, em contato com o próximo, em contato com a gente mesmo, com o ambiente, então sempre estamos em condições de fazer algo de bom, de fazer algo caridoso. Porque a caridade, na verdade, é o amor em ação, é o bem em ação, né? É este amor em movimento, é quando a gente se esforça por doar o melhor de nós, em todas as nossas relações, de nós para com o próximo, para com a gente mesmo, para com Deus, para com o mundo, para com o universo à nossa volta. E o que é legal, né? Porque a gente vai criando essa consciência, essa conscientização, e a gente vai percebendo que quanto mais a gente se doa, quanto mais a gente se entrega, quanto mais a gente tem esse olhar caridoso para tudo ao nosso redor, para tudo e todos ao nosso redor, né? Mais nós vamos nos tornando mais fortes no sentido de força como virtude, como evolução espiritual. Mais nós nos tornamos pacientes, mais nós nos tornamos resilientes, né? Compreensivos, amorosos. Então nós vamos treinando aquilo que a gente treina, na verdade, em uma vez por semana, como a gente vem aqui, né? Seja para ouvir uma palestra, para fazer uma oração, ou para desempenhar algum trabalho numa entidade, casa espírita, ou numa entidade que seja, ou naquilo que a gente se propôs a fazer ao próximo. Aquele trabalho social semanal, ele é extremamente importante, porque aquilo ali vai ser um treino, vai ser um laboratório de como a gente deve ser todo dia, né? Porque o que acontece? Eu estou vindo aqui na casa espírita, a gente se prepara, eu vou lá no trabalho voluntário, na APAI, por exemplo, eu me preparo, você se condiciona, e aí você vai lá, você sorri, já está todo mundo te esperando, você tem todo um programa, um roteiro, e aí você exercita aquela fraternidade, aquela caridade, né, por aqueles momentos ali, aquelas horas que você está naquela situação. Mas, quando nós estivermos no dia a dia, virão, né, as adversidades, o ambiente já não vai ser assim tão programado como a gente gostaria, conforme a gente faz nessas situações, como nós estamos aqui, né, todos vieram de bom grado, né, nós estamos receptivos, e a gente sabe que no dia a dia nós temos os obstáculos, as dificuldades do caminho e as nossas próprias imperfeições, vícios, que a gente tropeça bastante. E aí o que é legal? Nós vamos buscando, né, nós devemos buscar fazer esse aprendizado que a gente tem na casa religiosa, na entidade, naquela caridade mais programada, aos poucos, né, fazendo com que isso seja também transportado para o nosso dia a dia, para a nossa esposa, para o nosso companheiro, para os nossos filhos. E no momento em que a gente não conseguir, sempre haverá a possibilidade de perdoar, de recomeçar, de se conscientizar, poxa, aqui eu falhei, posso fazer melhor. É aquilo que o Santo Agostinho fala no Livro dos Espíritos, né? Todo dia, chegar de noite, como é que foi meu dia hoje? O que eu estou acertando? O que eu posso fazer de melhor amanhã? E ele diz, quem fizer essa prática simples aí de autoconhecimento, de reflexão e oração ali no final do dia, com esse propósito de no dia seguinte fazer melhor, fazer diferente, assim, praticamente impossível a pessoa não melhorar, porque ela vai estar comprometida com ela mesma, porque é assim que a gente faz em qualquer projeto nosso, né? Nós temos também o grande projeto nosso, da nossa encarnação, que é a nossa reforma íntima. Às vezes a gente programa uma reforma de uma casa, ou programa a nossa carreira, né, a nossa aposentadoria, e esquece de programar também como nós queremos estar espiritualmente, que é o que a gente vai levar quando essa passagem terminar. Porque eu não sei se vocês sabem, um dia vai terminar, né? Ninguém fica para semente. A gente não sabe a data, né? Mas o bilhete já está comprado da passagem. Não sabe ainda a hora, a data,
Então, como nós estamos, como nós queremos estar, e se fosse amanhã, e se fosse daqui uma semana, né? Então nós precisamos pensar. A gente tem uma programação, a gente tem toda uma idealização da nossa vida, né? Esses dias eu me peguei também falando com a minha esposa, assim, a questão, né, até de viajar para Bonito, essas coisas. Não, quando a gente aposentar, nós vamos poder fazer mais viagens, quando acontecer isso, acontecer aquilo, a gente nem sabe se vai chegar lá. Então por isso que tem que viver o melhor possível hoje, dentro dos deveres, das tarefas, né, que nos foram dadas hoje, assim. E aí nós vamos vencendo, né, um dia de cada vez e tal, buscando doar o nosso melhor nessa perspectiva sempre da caridade. Pessoal, a ideia hoje, assim, é fazermos reflexões como nós fazemos quando abrimos o Evangelho ao caso, mas com o livro Palavras de Luz, Sementes do Bem. Esse livro, como o próprio nome diz, a ideia dele é ser 100% beneficente. Ainda tem uns 2 exemplares, tem mais esse aqui também, 100% revertido para as atividades aqui do Portal da Luz, da Rondinha, né? Foi deixado também em outros lugares, na PAI, na Fraternidade Sem Fronteiras, em outras casas espíritas, porque as casas desses núcleos aí de espiritismo, do cristianismo, são entidades beneficentes, né? Que estão espalhando essa luz como o próprio Portal da Luz. Então a ideia é essa. Qual que é a luz? Qual que é o veículo dessa luz? São essas palavras de Jesus, são essas boas mensagens, né? E a semente do bem é justamente como nós vamos semear e cultivar essas boas palavras que nós temos no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na literatura do Chico Xavier. Tudo isso são sementes, pessoal, ou são formas de regar essa semente divina que já está em nós para que venham os frutos, né? Para que realmente a gente esteja espalhando em nós e entre nós essas sementes do bem. E aí, assim, eu tenho até um certo constrangimento de dizer que eu sou o autor do livro, porque na verdade mesmo, são autores diversos, né, das mais variadas áreas do conhecimento, né, que trabalham de várias formas a palavra, inclusive por meio da música, e nós trouxemos no livro justamente para nós percebermos que o bem e a luz estão por toda parte, mas precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e mãos de trabalhar, não é verdade? O bem e a luz, pessoal, está por toda parte. Está na área da música, está na área da poesia, está na área da ciência, da filosofia, da religião. O Cristo está por toda parte. Ele é o governador do planeta Terra. Em todas as áreas nós podemos e devemos ser esses representantes de Jesus. Não é verdade? Então muitas vezes a gente está dizendo, não sei lá, quanta maldade, quanta violência, quanto isso, quanto aquilo, mas e em mim e naquele espaço que me cabe agir? Como eu estou? Como está essa minha responsabilidade para comigo mesmo, né? De forma íntima, como a gente falou, e para com o ambiente onde eu vivo e eu tenho a minha cota ali de trabalho, como por exemplo a nossa família, a nossa casa. Ali não é, né, uma responsabilidade de outros, de terceiros, que seja maior do que a nossa própria, né? Ali nós podemos agir, ali nós podemos identificar a luz ou as trevas, o bem ou o mal, a partir das nossas, né, ações, principalmente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, mas principalmente os nossos comportamentos, como eles estão. Eles estão, pelo menos, tentando, né, serem alinhados aí com o que propõe Jesus, com o que propõe a doutrina espírita. Então aqui tem mensagens de autores diversos, né, da religião, da música, da poesia. Tem até resumo de alguns filmes aqui, porque tem filmes que trazem, né, reflexões maravilhosas. Esses dias eu assisti, vocês já devem ter assistido, não é tão recente assim, mas eu não tinha visto ainda o filme Extraordinário. Lindo, The Né? Wonder. Eu não consegui não chorar naquele filme. Maravilhoso. Então o filme é ótimo, fica a dica aí para quem quiser assistir. E tem vários outros filmes que trazem essa mensagem, né, de sermos mais caridosos, de sermos mais gentis um com o outro, de sermos mais fraternos, mais irmãos mesmo, apesar das divergências que fazem parte. Eu gosto também
eu coloco aqui no livro, né, da simbologia do quebra-cabeça. As peças de um quebra-cabeça, pessoal, elas são diferentes, não são? Elas são peças com formas variadas, mas conforme a gente vai se aproximando, né, elas vão se encaixando, são diferenças que vão se encaixando para formar algo muito maior do que elas se estivessem sozinhas. Então, o que são peças de quebra-cabeça isoladas, cada um para um lado? Praticamente nada, né? Uma peça sem sentido. Mas quando ela vai achando o teu lugar naquele todo maior, né? Nossa Senhora deu quebra-cabeça. Ah, é? sim. Nossa Senhora deu quebra-cabeça. Então, pessoal, nós precisamos realmente ser essa família, sermos um como o Pai, né? Como nos propõe Jesus, sermos irmãos, ainda que tenhamos que passar por conflitos, né? Por divergências, a ideia é buscarmos construir esse sentido mesmo de família universal, essa fraternidade sem fronteiras, né? Esse nome é muito bonito do projeto. É né? bonito. Porque a fraternidade não pode ter fronteira. Se ela tiver fronteira, já não é mais fraternidade, né? Já fica algo limitado, já é o nosso egoísmo falando mais alto, né? Porque o Cristo, ele estava totalmente aberto, independentemente de religião. Olha só, aquele que quiser, né, pegue sua cruz, me siga, e estava lá. Ele, inclusive, ia falar com os doutores da lei, ele falava com o coletor de impostos, com os fariseus, com as mulheres de uma vida, aquela coisa toda que todo mundo achava estranho naquela época. Mas são irmãos, né? E o remédio, dizia ele, mas o remédio não é para os doentes? Então, isso é uma coisa legal para nós sabermos também. Se nós, né, julgamos a doutrina espírita um grande remédio, de esclarecimento, de consolo, é porque nós somos bem doentinhos também. Então, precisamos. E que bom, mas olha só, que bom que a gente já pode estar aqui tomando esse remedinho homeopático, vamos dizer assim, né, em doses homeopáticas, para já irmos nos tratando, nos curando, mas precisamos seguir a receita. Uma outra comparação que eu achei legal, assim, já comentei em algumas palestras, não sei exatamente onde eu ouvi isso, ou li, né, porque a gente lê e ouve tanta coisa e vai armazenando no nosso arquivo, mas que bom se a gente já tiver aquela coisa, vamos armazenar só o que realmente é bom, tem utilidade, faz bem, né, vamos filtrar. E aquilo que, né, que não agrega, a gente vai descartando. É assim que a gente faz, né, para separar a alimentação da casa, para organizar a casa, tirar o lixo, não é assim? A gente tem que fazer isso também com a nossa mente, com a nossa alma, com as nossas emoções, né? Às vezes a gente está guardando ali, alimentando. O que é a mágoa, né, pessoal? Isso aqui eu coloquei no livro também. A mágoa, ela é uma má água. Aí você fica bebendo dessa água suja, desse veneno, fica se envenenando com a mágoa, né? Então a água, ela mata a sede, ela é esse veículo, né, de boas energias. Está aqui a água sendo fluidificada. Inclusive já fizeram essa experiência, as moléculas da água, conforme o ambiente que ela está inserida, elas se modificam, né? E aí nós somos 70% água, o planeta Terra, na verdade, é o planeta água, né? E por aí vai, não é à toa essas coisas, né? E a água, ela mata a sede, ela é importante para a vida como um todo, mas joga a água fervendo numa planta, não dá, né? E aí a água, quando vira mágoa, também você fica, né, bebendo daquele rancor, daquele sentimento ruim, né? O sentimento também é uma palavra bacana, mas aí a gente cai às vezes no ressentimento e fica ressentindo aquela experiência negativa e algo que já é cientificamente comprovado, que gera doenças, né? Essa mágoa, esse ressentimento, essa postura de ingratidão, de negativismo, de pessimismo, podem eclodir doenças no corpo físico, como o câncer e problemas na pele, um desajuste orgânico geral, né? Às vezes a pessoa, inclusive, ela pode estar com um diagnóstico físico ok, mas ela está sempre com alguma dor, está sempre se arrastando. Quer dizer, a pessoa, ela não tem doença, mas ela é doente, né? Ela tem a psicologia, o psicológico afetado, né? De tal forma que ela se torna doente mesmo sem ter a doença física. E esse estado vai gerar
como consequência, a doença. Porque tudo é uma semeadura e colheita, né, pessoal? Às vezes a gente fala assim, olha, mas fulano está fazendo mal ali bastante, nada acontece com ele. Mas ele está semeando. Uma hora, como dizem, né, uma hora a conta chega. E há aqueles que têm a doença, mas não são doentes. O Chico Xavier tinha um monte de problema físico, né? Mas não era doente, ele estava com a alma cada vez mais iluminada, né? Então, porque trabalhava, né? Trabalhava, independente de... Servia. Uma vez, né, teve uma situação até que apareceu no filme, uma vez ele deu uma reclamada ali imagina, um dos olhos estava sangrando, catarata, se não me engano, ou algum problema no olho. O Emmanuel falou para ele, mas você não tem outro? Tem 2 olhos é luxo. Tem um já dá para enxergar. Bom, vamos para frente, né? Depois a gente vê isso aí com o médico e tal. Ele ia arrumando as coisas iam aparecendo, ele ia ajeitando e nunca se vitimizava, nunca deixava de trabalhar, nunca deixava de fazer aquilo que estava ao alcance. Um outro contemporâneo ali do Chico, Jerônimo Mendonça, você deve ter ouvido falar. Jerônimo Mendonça é totalmente paralisado do pescoço para baixo, corpo paralisado, sentia dores o tempo todo. Eu não lembro exatamente o que ele tinha, era alguma coisa, que era alguma doença assim. E de nascença, não? Ele Não? chegou a ser um jovem totalmente saudável, né? Eu não estou conseguindo enxergar o relógio. Né? Não te preocupa. Tá, agora sim. Não te preocupa que tá bom. E aí o Jerônimo, olha só uma historinha dele que é bacana, assim, tá até no livro dele. Ele tem um livro que chama O Gigante Deitado, né? Ou era esse, né? Esse ficou o nome pelo qual ele foi conhecido, não sei se é o mesmo título do livro, mas é o único livro que conta a vida dele. E uma das histórias é a seguinte, ele foi um jovem, assim, com a saúde em perfeito estado, e conheceu o Espiritismo, né? Foi conhecendo o Espiritismo, estava se envolvendo um pouco. Aí um dia ele estava lá na palestra espírita e tinha lá, concomitantemente com a palestra, um trabalho mediúnico, tal, de psicografia. Lá em Minas acontece muito isso, né? Inclusive eu já fui numa caravana, não sei se vocês já ouviram falar, tem uma caravana que sai lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e que faz uma espécie de turismo espírita. Nós fizemos com o pessoal região de Torres. Essa Essa é uma caravana mesmo, vai para Uberaba, isso, conhece Leopoldo, centros, fomos para Sacramento. os pontos também. turísticos, tá bem legal. Ou a própria casa do Chico Xavier, que virou um museuzinho. Ponto turístico, né? Bem legal de conhecer. E, enfim, e aí o Jerônimo Mendonça, ele, antes disso, ele uma certa vaidade, né, assim, da juventude, da beleza dele, ele ficava assim, se olhando no espelho e se chamando de Tarzan, porque na época estava muito famoso o filme do Tarzan, na época. Aí, terminou a palestra, veio lá o coordenador do trabalho e disse assim, olha, nós recebemos uma mensagem aqui e nós não sabemos exatamente para quem é, mas foi recomendado que a gente lesse essa mensagem e a pessoa, para quem for a mensagem, vai saber que é para ela. E a mensagem diz o seguinte: Tarzan, segura no cipó da fé, você vai entrar numa selva de dor. E que é uma mensagem com humor e com seriedade ao mesmo tempo. E assim foi o Jerônimo, com todas as dores que ele sofreu. Ficou cego também, né? Além de ficou Eu cego. sabia da paralisia. Ele dava palestra, fundou o Centro Espírita. O que ele podia, ele fazia. Ele tinha praticamente só a fala e a inteligência dele. E todo mundo se impressionava com o bom humor dele. Procure, tem... Ele ia amarrado na máquina da palestra. Umas duas, isso. Ele ficava na maca e o pessoal deixava a maca um pouco sentada. O vídeo dele é muito interessante. Procurem no Google ali, Jerônimo Mendonça, acho que tem umas 2 ou 3 palestras gravadas. Ele é bem colado, né? E é engraçado. Porque a mãe dele fala assim, meu filho, tu é o único, eu tenho 5 filhos, tu é o único que não caminha, mas tu nunca está em casa, está seguindo palestra no mundo. Não vai em casa. E realmente, ele tinha essa coisa... Missão, né? Aí ele dizia, ó, meu corpo está paralisado, mas a minha alma precisa, né, desse movimento, o movimento da caridade. E ele dizia também que ele
ele era melhor palestrante, né, o mais famoso palestrante, que o Divaldo, porque o Divaldo era aplaudido e ele saía carregado. Então, assim, e ele sempre fazia muito bom humor mesmo da situação. E é uma característica, né, dos espíritos assim, que estão nessa missionários, missão, missionários, né? Que são, têm essa caridade já consolidada assim na vida que eles propuseram. Apesar de tudo, é o bom humor, né? O Chico Xavier também sempre tinha o bom humor, mesmo diante das dificuldades todas. E pelo que a gente vê também da biografia de outros grandes nomes aí da humanidade, eles sempre tiveram essa maneira humorada de ver a vida com mais graça, com mais leveza, ainda que a vida te traga situações difíceis para enfrentar. Até porque, pessoal, a gente vai aprender de forma bem aprofundada na doutrina espírita que não existe fardo que seja maior do que a gente possa carregar, maior que as nossas forças. Então, se vem um problema, é porque a gente dá conta. Se a gente não desse conta, não veria. Porque se viesse algo que nós não dessemos conta, Deus estaria sendo injusto, né? Imagina a pessoa dar uma prova de faculdade para um aluno de ensino médio, de ensino fundamental. Então, as provas, as expiações, elas só vêm porque nós já temos condições. Mas por que parece que a gente não tem condições, que está pesado demais e tal? Pela nossa falta de fé. A gente não segura no cipó da fé, né? A gente se vitimiza, a gente ainda tem essa infantilidade espiritual do aluno que quer ficar só no recreio, não quer assistir aula, né? quer ficar em casa jogando videogame, não quer fazer a prova, não quer fazer o tema de casa, essas coisas. Então, por que vem as dificuldades? É mais ou menos assim, ó. Se eu chego hoje com a minha filha, com menos de 4 anos, ela adora um desenho animado na televisão, mas tem um horário, não posso deixar ela o dia inteiro. Por ela, eu fico o dia inteiro vendo desenho e tal. Filha, agora vamos parar o desenho, ó. Tem o tema de casa lá da escolinha, tem tomar banho, tem que escovar o dente, não sei. Ela vai assim, feliz e contente? Não, né? A gente... ela fala assim, que bom, pai e mãe, que vocês estão cuidando de mim, ó, porque é isso aqui que vai fazer bem para mim. Ele ainda não tem essa conscientização. É a mesma coisa, pessoal, quando vem uma dor, quando vem um desafio, é Deus chamando, ó, chega de recreio, agora vamos aprender um pouco para aquilo que você veio, né? Vamos entrar nessa proposta aí de superar as dores, superar os desafios. Bom, só para a gente ter uma ideia de como é o livro, vamos fazer o seguinte, ó. Como nós estamos em poucos também, né? O livro ele tem as páginas aqui começa aqui a numeração do conteúdo dele mesmo, na página 6 e vai até a página 166. Então, podemos começar aqui pelo casal, falar do 6 a 166. Não sei se vocês são parentes. Escolhe um número. Escolheu um número. Filho. Teu filho, claro. Não. Sem querer te fiz um elogio. Do número 6 a 166. Qualquer número pode ser. Pode ser mais no início, pode ser 20, pode ser o 20. Legal. Então, o que é legal? Se a gente abrir o acaso, sempre vai ter uma mensagem aqui de sentido completo de algum autor, de algum grande nome aí, né, que compôs algo, ou um resumo de um filme, ou um trecho de um livro, e do outro lado os comentários, as reflexões em cima daquele tema que está sendo tratado. E aí são vários temas, né? Gratidão, amor, temas universais, perdão, esperança, família, por aí vai. Então, na página 20, o que nós temos na página 20? Nós temos uma mensagem dizendo assim, acenda a sua luz. É uma mensagem que eu colhi até na internet, de autoria desconhecida. E na outra página, na 21, nós temos os comentários, né, em relação a esta proposta de acendermos a nossa luz. Olha que legal. Estamos vivendo um momento desafiador no mundo. A sombra veio à tona. O escondido está sendo revelado. Não é apenas a situação político-econômico-social, mas cada um de nós. A forma como reagimos a esse momento revela também as nossas sombras. Mas isso não é ruim,
pois só podemos limpar a sujeira que enxergamos. Mas ouça, enquanto nos ocupamos em apontar a escuridão lá fora, nos outros, na política, em outras áreas, naqueles que atacamos por pensarem diferentes de nós, deixamos de agir e transformar o que nos cabe, nós mesmos. O momento requer que cada um de nós descubra seu dom e o coloque a serviço do todo. Existe algo que só você tem a dar, entende? Precisamos evitar a armadilha dessa ilusão coletiva que diz que o nosso destino está nas mãos de alguém que não nós próprios. Enquanto ficarmos presos na revolta, reclamando, atacamos aos outros, alimentando essa onda que causa angústia e medo, deixamos de fazer a única coisa que poderia ser verdadeiramente importante, ser a luz que nós já somos. Não importa a sombra que nos rodeie, estamos aqui para manifestar nossa luz. Uma única vela acesa rompe a escuridão. Então é claro, quando Jesus diz, né, brilhe a vossa luz, né, nós ainda temos muitos bloqueadores dessa luz, vamos dizer assim, que é o nosso orgulho, o nosso egoísmo, como uma lâmpada que está, né, ou vamos colocar o sol brilhando lá fora, mas a gente ainda, né, de cortina fechada no meio da escuridão. Mas no momento em que a gente permite, né, abre as cortinas, permite que esse sol vá entrando aos poucos, no momento que a gente também vai brilhando, fazendo brilhar, fazendo acender, colocando, vamos dizer assim, acendendo mais essa chama que já existe em nós, essa chama divina, por meio da caridade, por meio das boas ações, mas nós vamos também nos identificando com a grande luz, que é Deus, né? E o grande refletor dessa luz, que é Jesus. Por isso que Jesus é conhecido no meio espírita ou no meio espiritualista como o médium de Deus, né? Porque ele realmente trazia essa lei personificada na sua vida, nos seus exemplos e nessa humanidade que ele trouxe, né, para todos nós, como modelo e guia, vai nos dizer o livro dos Espíritos. Então, não como um salvador que vai nos salvar sem nós fazermos nada da nossa parte para tanto, mas como um salvador, sim, que vai mostrar o caminho da salvação, se é que nós queremos utilizar esse termo, né? Como aí a própria bandeira espírita vai nos dizer, fora da caridade não há salvação. E a caridade foi a mensagem resumida em uma palavra, vamos dizer assim, do Cristo para nós, né? Alguém quer dizer mais uma palavra para nós já irmos em mais uma ou duas reflexões aqui e aí a gente já encerra. Vamos ver se cai uma música aqui para a gente cantar. 21. O 21? Logo depois do 20? Tá bom? Pode ser. Não, mas tudo bem. Então aqui diz assim, ó, que aqui está dizendo sobre essas palavras de luz, né, que vão também ajudando a nos iluminarmos nessa proposta aí de enfrentarmos a escuridão, né, por meio da luz, enfrentarmos o mal por meio do bem. Então, aquela ideia do mal como a ausência do bem, na verdade, né, e da escuridão como a ausência da luz. Quanto mais nós acendermos essa luz, quanto mais o bem nós praticarmos, menos a escuridão e o mal será parte, né, será a presença na nossa vida, no sentido de que a gente também todo esse mal e essa escuridão vai nos causando a dor, e que a gente tem o refrão da doutrina espírita, né, pelo amor ou pela dor, e que a gente, com o amor, pagando o mal com o bem, pagando a dor com o amor, vamos deixando esses nossos vícios de lado e exaltando essa nossa realidade divina. Os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois suas palavras irão te absolver, ou por suas palavras será condenado. Mateus capítulo 12, item 36 e 37. Sabemos que a atitude é o principal. De nada vale a teoria sem a prática, de nada vale a palavra que não é aplicada. Conhecimento é muito importante para enriquecer as nossas palavras, mas sem ação
vira letra morta. Palavras, portanto, são as sementes das ações. Este é o propósito dessa ação, dessa obra: agir e semear. Palavras de luz, sementes do bem. É como uma bússola ou como uma lanterna. Pode também ser como uma encomenda. A palavra, ela é a embalagem ou a cereja do bolo. É aquele detalhe que faz a diferença. A palavra é a roupa que veste uma emoção. É o fio condutor de uma boa comunicação. O que alimenta as almas ou as envenena. Como nós estamos utilizando as nossas palavras, como recebemos as palavras do mundo, e o maior ou menor valor desta ou daquela palavra, que só depende de cada um de nós. Somos o instrumento que dá à palavra todo o seu poder. E não à toa, né, nós temos, por irmãos de outras religiões, aí, de outras filosofias religiosas, a Bíblia como a palavra de Deus. Né? Então porque justamente é a vida e obra de Jesus ali. Claro que aí tem as interpretações e tudo mais, mas os valores, né, esse código moral aí que traz o Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele não se perde, tanto que na introdução do Evangelho está lá, né, é onde todas as religiões, todas as crenças podem se abrigar, porque a gente vai pegando aqueles princípios, por mais que uma ou outra palavra ali cause divergência, mas os princípios eles podem e devem ser utilizados. E a nossa sociedade, né, por incrível que pareça, ela vem melhorando, né, nessas questões. Tanto que a lei dos homens lá da época de Moisés, ou de antes disso, era uma, né, era o olho por olho, dente por dente, era aquela coisa que era normal ali na rua, um matar o outro pela honra e tudo mais. A escravidão faz pouquíssimo tempo que nós saímos dela, e a legislação ela veio se aperfeiçoando. Claro que a evolução não dá salto, né? Mas a gente já tem essa conscientização maior. As pessoas dizem assim, poxa, mas tem tanta coisa errada, não tanta coisa. Mas hoje a gente já consegue perceber. Antigamente tinha e ninguém percebia, ninguém se compadecia, ninguém fazia nada, né? O mal, essas coisas hoje que nos chocam, era algo muito comum, né? Um tempo atrás nós estávamos indo na arena, né? Vendo os gladiadores, vendo o leão um devorar o outro, achando aquilo absolutamente normal. Então, nós vamos evoluindo, mas precisamos ter essa consciência para fazer um movimento cada vez maior, né, nesse sentido. Então, meus amigos, era isso, né? Que a gente não tenha pressa, mas que também não percamos tempo. É uma frase que está no livro também do José Saramago. A gente não precisa ter essa ansiedade, ter essa coisa, e agora? Né? Tanta coisa que eu fiz errado, tenho que compensar tudo. Então, Deus misericordioso sempre nos dá a oportunidade, né, de recomeçarmos, e se ontem não foi o que a gente esperava, o nosso amanhã dependerá do hoje bem feito. Essa música que a gente comentou, ela traz essas reflexões no sentido de que possamos estar andando, né, ainda sem pressa, buscando sorrir mais do que chorar, enfrentar a vida, as vicissitudes com um sorriso no rosto, e entendendo aí que não sabemos muito, ainda estamos aprendizes, mas já podemos buscar esse amor, essa paz, a nossa maneira dentro daquilo, né, que nós já não só podemos fazer, mas devemos, né, porque tudo aquilo, nada vai ser cobrado além das nossas possibilidades, mas tudo aquilo que a gente já pode, que a gente já tem condições, que a gente já sabe, nós temos essa obrigação moral de consciência de praticar. Então é isso que diz essa música. Quem quiser pode cantar, né? Ando devagar, porque já tive pressa, leve sem sorriso, porque já chorei demais. Isso aí. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só leva a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas, minhas manhãs, o sabor das massas e das maçãs.
ser feliz. Para encerrar, Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ande devagar, porque já tive pressa, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. gostamos então de sermos cada vez mais felizes do bem que a gente já pode deve fazer. Que assim seja e assim será. Exatamente. Assim seja. Bom, depois dessa. Tocando em frente. Tocando em frente. Almir Sater e Renato Teixeira, é isso, né? Isso. Depois dessa bela canção que é uma oração, né? Vamos pro passo então.